Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Ono, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, aperta as notificações e siga o nosso conteúdo, porque sempre tem coisa boa surgindo aqui. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma das minhas rotinas mais, vamos dizer assim, mais criativas, que é a produção e o consumo de podcast. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre consumo de podcast. Podcast, você sabe, é aquele formato de programas em áudio gravados, né? Hoje nós temos videocast, temos uma variedade muito grande de programas, basta você dar uma zapeada em qualquer tipo de agregador, você vai ver que tem muita coisa disponível, e eu tenho como costume já de algum tempo utilizar principalmente os meus momentos de deslocamento, de trânsito, ou quando eu estou viajando, pegando avião, sempre ouvir um programa aqui, outro programa lá, e programas que sempre tem um viés assim de edificação. Por exemplo, eu gosto muito de ouvir podcasts de teologia, podcasts de história, e isso agrega muito na nossa edificação, e é uma forma de você obter conhecimento de uma forma um pouquinho passiva, né? Porque enquanto você está fazendo outra coisa, ou enquanto você não está fazendo nada, você está ouvindo, e isso te leva a pensar. E eu escolhi alguns podcasts para você ouvir e para você ser edificado. O primeiro podcast são os podcasts que eu produzo. Então, eu produzo 3 podcasts. Um que já não tem mais continuidade e 2 que eu estou aí produzindo numa sequência bem frequente. O primeiro é o podcast Contexto. Nós gravamos cerca de 36 episódios focados exclusivamente em exegese e interpretação bíblica. Então, se você procurar no seu agregador podcast Contexto, C-O-M, Contexto, você vai ter acesso a todo um acervo de conversas, e foi uma experiência muito boa, que durante quase 2 anos a gente conversou com muitas pessoas, estudiosos sobre temas variados, e o nosso objetivo sempre foi que você aprendesse junto conosco a pensar nas escrituras de uma maneira mais ampla, mas ao mesmo tempo focado em assuntos interessantes, para que você pudesse ler o texto dentro do seu contexto, para que você pudesse ter formas instrumentais para te ajudar a interpretar o texto da melhor maneira possível. Nós terminamos, nós não vamos produzir mais, mas nós temos conversas muito boas que vão estar aí nas nossas plataformas durante muito tempo, que vão edificar com certeza a sua vida. E você que gosta de teologia, é uma maneira de você ficar atento a pontos importantes nos estudos bíblicos e interpretação bíblica. Então acessa lá, podcast Contexto. O segundo podcast que eu quero apresentar para vocês é o podcast que, junto com um outro que eu estou produzindo, nós estamos já na ativa já há algum tempo, e é o podcast 1CPD, um capítulo por dia. Que podcast é esse, Paulo? É um podcast muito especial que tem como objetivo levar você a uma rotina diária de leitura e de reflexão na palavra de Deus. Muitas vezes a gente tem dificuldade de pegar um tempo para ler uma porção das escrituras, ou nós lemos e às vezes não entendemos, e o meu objetivo é, Deus me dando vida e condição, nós gravarmos todos os capítulos da Bíblia, um capítulo por dia. Por isso que é 1CPD, trazendo para você doses diárias de leitura e reflexão na palavra de Deus. Então, no seu agregador e também no meu canal aqui no YouTube, você tem uma playlist do próprio 1CPD, tanto em vídeo quanto em áudio. Na versão em áudio, nós temos a leitura do texto propriamente dito e a sua reflexão. Nas versões em vídeo, a partir de agora, só a reflexão, mas são vídeos muito legais que me dão muito prazer em gravar, e que eu posso dizer que é a cereja do bolo aqui na produção de conteúdo, porque eu tento levar você uma reflexão simples, prática, porém uma reflexão baseada no texto bíblico, para que você, junto comigo, todos os dias, possa pensar em Deus,
possa pensar na sua palavra, e especialmente desenvolvido para você que não tem muito tempo, para você que perde muito tempo no trânsito, nos deslocamentos loucos das nossas cidades aqui no Brasil. Tenta ouvir um CPD naquele momento que você está dirigindo, naquele momento que você está no metrô. Ouça, seja edificado. O meu propósito não é substituir o seu momento devocional só pela audição do podcast, mas é te ajudar a pensar e a desenvolver uma rotina devocional que você, com as suas próprias forças, com a sua própria iniciativa, possa levar para o resto da sua vida. Esse é um projeto distribuído pela Igreja Presbiteriana do Brasil por meio da nossa agência de evangelização e comunicação, a nossa APCOM. E você encontra o 1CPD tanto na plataforma da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB Multi, como também em todos os agregadores aí da sua preferência. Terceiro podcast que eu produzo é o meu mais novo podcast, agora meu particular, onde eu coloco muito daquilo que eu penso, daquilo que eu escrevo, daquilo que eu sou, do meu jeito, para comunicar as verdades do Evangelho dentro de uma sociedade tão ruidosa como a nossa. E é o podcast Eufonia. Eufonia significa bom som, som que soa bem aos ouvidos. Mas muitas vezes nós não conseguimos ouvir a boa voz, o bom som do Evangelho, porque nós vivemos numa sociedade muito ruidosa. As próprias mídias sociais são ruidosas, a nossa rotina nos incapacita a ouvir a beleza daquilo que Deus sussurra nos nossos ouvidos por meio da sua palavra. Então eu trago semanalmente reflexões sobre algo da palavra de Deus relacionado sempre com o nosso cotidiano. Então, na nossa maneira de pensar teologia e como eu aprendi a teologia, sempre nós devemos ter um lastro dentro da nossa realidade, porque senão a teologia vira o exercício de um pensar altamente subjetivo e desencarnado que leva a apenas um exercício cognitivo e não transformação de vida. O Evangelho está relacionado com a nossa rotina. E esse podcast te leva a pensar sobre isso, evocando vários aspectos de cultura da nossa sociedade. Você com certeza vai gostar. Se você ainda não ouviu, procura lá no seu agregador Eufonia Podcast. Nós já temos 3 episódios, toda terça-feira nós temos um episódio novo. E esses são os 3 podcasts que eu produzo. O Contexto, o Eufonia e 1CPD, e eu peço a você que não somente ouça, mas isso já é regra para você, hein? Ouça, compartilhe e não se esqueça de avaliar. Mas por que é importante avaliar? É importante colocar as estrelinhas, porque isso nos ajuda a chegar para mais pessoas, porque ao fazer isso, os algoritmos, o sistema entende que você está interessado e outras pessoas também podem estar interessados, e fazendo isso você nos ajuda a chegar para mais pessoas pregando a boa palavra do Evangelho. Mais conteúdos agora produzidos por outros irmãos, eu não poderia deixar de falar do Bibotalk, o BTcast. Pessoal, o BTcast já passou dos seus 500 episódios e é um ambiente muito legal, sabe por quê? Porque são amigos que se juntam para falar sobre teologia. E não necessariamente nós precisamos concordar com tudo que se pensa a respeito das diversas formas de se interpretar o texto sagrado. Não existe apenas uma forma de ler um determinado texto. Existem várias nuances, várias formas de você acessar o texto sagrado que podem nos levar a pensar de formas diferentes, ora complementares, ora diferentes, mas esse que é o segredo de nós exercermos uma boa teologia. Não quer dizer abandonar as nossas confessionalidades, não quer dizer abandonar a nossa convicção sobre a interpretação de um texto, mas o nosso coração se torna mais generoso, mais amplo, mais dado ao ouvir e mais manso quando nós temos a habilidade de sentar com uma outra pessoa que não exatamente comungue da mesma forma de interpretação de um texto, mas que estamos todos nós unidos em aspectos centrais da vida cristã, que é o que nos torna todos nós cristãos. Então, o Bibotalk tem um grupo de amigos que sempre participam
das conversas, dos talks, capitaneado pelo nosso Rodrigo Bibo, que são das mais variadas tradições, luteranos, presbiterianos, anglicanos, batistas, aqueles que são tudo, aqueles que não são muita coisa, todo tipo de gente está lá, e é importante a gente ouvir o que essas pessoas têm a falar, porque nisso a nossa consciência, a nossa forma de pensar, ela é um pouquinho mais arejada. Isso não tem nada a ver com você crer num tipo de confessionalidade e defendê-la. Defender a confessionalidade é bom, é essencial, mas a gente pode fazer de uma forma mais charmosa, com classe, que é sempre ter os ouvidos abertos, pelo menos para ouvir, para entender, porque senão a gente fica muito violento, sabe? A gente só acha que a nossa posição e a nossa interpretação é a correta. O texto bíblico é o correto. A forma de ler depende de como você lê, mas como que você vai ter a resposta final. Quando o povo de Deus se reúne para discutir, para ler junto a palavra de Deus, é um exercício muito bom. E eu não preciso fazer propaganda do BTcast, porque o BTcast é um dos maiores podcasts, o maior podcast de discussão teológica, mas vai lá, ouça, assista, compartilhe. Vira e mexe eu tô lá, não muito agora por causa das minhas rotinas pastorais e acadêmicas, mas sempre que eu posso, quando o assunto é Bíblia, eu tô lá para prestigiar e para ouvir, para aprender junto com todos os meus irmãos. Outro tipo de conteúdo que eu gosto de ouvir como podcast são os podcasts de história. E eu gostaria de indicar um para você, especialmente que fala e sabe falar inglês, e é um ótimo jeito de você aprender inglês, sabe? Ouvindo um podcast em inglês. Rest is History. Rest is History. Ele é hosteado por duas pessoas, dois historiadores. Um deles é o Tom Holland, que é famoso pelos variados livros que ele produz. Ele publicou aqui no Brasil um livro chamado Domínio, que fala sobre a expansão do cristianismo. Olha, muito legal. Lógico, são duas pessoas num contexto anglo-saxônico, tal, mais focado à história da Inglaterra, mas traz muita coisa relacionada à história de várias partes do mundo, à história das guerras, à história... Enfim, agora nós tivemos a Coração do Rei Charles III, eles estão trazendo uma série de podcasts relacionados à história da Coração para você entender melhor. Enfim, pessoal, esses podcasts são muito especiais e vale a pena, principalmente para você que quer aprender inglês. Um dos segredos para você aprender inglês é ouvir bastante, ler bastante. Então saia um pouquinho da bolha daquilo que é produzido aqui no Brasil e passe a ouvir aquilo que nós temos contato internacionalmente. Nós temos contato a tudo que é produzido em tempo real no mundo. Esse é um dos benefícios bons da internet e das redes sociais. Um terceiro podcast que eu gostaria de indicar para você, aí é aquele podcast que eu ouço, assim, sabe, com prazer. Aquele podcast que me faz refletir também, que me faz pensar em várias coisas. Pelo menos três que abordam um pouquinho de vida pastoral, cultura pop. Vamos lá. Né? Biblioteca com Pedro Pamplona. Meu amigo Pedro Pamplona também lançou um podcast novo já há algumas semanas e ele tem trazido conteúdos muito legais sobre vida pastoral, diálogo com cultura pop, com leituras, com temas que estão borbulhando às vezes. Muito legal. Aquela voz, né? Aquele sotaque nordestino, né? Muito legal, a voz dele, a forma como ele trabalha os temas é muito especial e eu recomendo você a ouvir o Biblioteca Pamplona. Outro podcast muito legal agora sobre cultura pop é o Contemporama. Isso, pessoal, Contemporama. É aquele podcast que eu gosto de ouvir com os meus filhos. Eu sempre trago e levo eles para a escola. E às vezes a gente coloca em episódios muito especiais. Por exemplo, tem um episódio do Contemporâneo muito especial que fala sobre os desenhos da nossa infância, os episódios que ele fala sobre Duna, sobre Harry Potter, sobre, enfim, várias coisas, até de dorama tem lá. E é muito legal porque são cristãos falando sobre cultura pop, sobre o que tá aí no cinema, seriados legais. São cristãos que conversam sobre essas coisas. Pode um cristão assistir? Lógico que pode. Pode refletir? Pode refletir sobre isso. E o Contemporama é aquele podcast
que vai fazer com que você tenha uma visão e uma sacada muito boa sobre os temas aí odiernos, sobre os temas que nós temos aí na nossa cultura e no nosso mundo de produção de conteúdo em massa, no nosso showbiz, etc, etc. Em último lugar, agora não é propriamente um podcast, mas eu gostaria de convidar você a dar uma olhada naquilo que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem produzido, e tem produzido muita coisa. Dentro da IPB, nós temos uma Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, que nós chamamos de APECOM, que nos últimos anos tem produzido uma quantidade de conteúdo fabuloso. Desde podcasts e videocasts relacionados à cultura pop, por exemplo, nós temos Os Peregrinos da Alvorada, que é uma série excepcional, com vários convidados especiais que falam sobre cultura pop. Nós temos Bananação Radioativas, que é feito aí pelo meu amigo Guilherme Amarino, que traz também essa interface do evangelho com as nossas coisas cotidianas numa linguagem que faz que a sua mente explode e você tem que pensar e digerir aos pouquinhos para você entrar em sintonia, mas é muito legal. Uma linguagem jovem, uma linguagem do nosso tempo, para você parar e perceber que em cada esquina, em cada canto, nós temos uma manifestação especial da graça de Deus. Nós podemos ver Deus agindo de formas criativas, variadas, até relacionado com as comidas que nós comemos, com aquilo que nós consumimos, enfim. E uma série de outras coisas que a nossa igreja produz. Pockets musicais, nós temos várias bandas com shows, mini shows gravados lá dentro, também apresentações de Natal, musicais maiores, entrevistas, programas, particularmente de igrejas. É algo sensacional. Nós temos programas devocionais, o CPD tá lá, nós temos o Verdade e Vida, nós temos o Cada Dia, enfim, são conteúdos que vão com certeza te abençoar. E quem disse que a Igreja Presbiteriana ela não produz conteúdo? Produz e está produzindo muita coisa, e nós estamos interessados em alcançar essa geração por meio das mídias sociais, por meio de uma produção de conteúdo com qualidade teológica, mas também que fale ao nosso tempo e responda às perguntas levantadas pelo homem de hoje, pela mulher de hoje. Isso, com certeza, nós estamos fazendo e pode muito bem te abençoar. Então vai lá na multiplataforma da IPB, multi.ipb.org.br, você vai ter acesso a tudo isso. Beleza, pessoal? Hoje é um vídeo de dica especialmente voltado para podcasts e conteúdos em áudio. Eu espero que você tenha gostado. Coloque aqui nos comentários aquele podcast que você gosta de ouvir, aquele programa que você aprecia, aquilo que você quer deixar como contribuição, dúvidas, críticas. Deixe seu like, compartilha. Os links de todos esses programas estão aqui na descrição e nós voltamos em uma outra oportunidade para mais dicas práticas de como você pode remir o tempo, porque os tempos são maus. E por que não usar quando a gente está no trânsito, quando a gente está no metrô, para ouvir e ser edificado pela palavra de Deus. É isso, pessoal. Que Deus te abençoe e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.